Brasil a gente vive uma contradição profunda. A Constituição Federal diz uma coisa muito clara, muito objetiva, mas a realidade política e econômica age como se essa determinação não existisse. E quando isso acontece, quando a lei maior do nosso país ela é tratada como opcional por determinados grupos, o resultado é o desgaste profundo da nossa própria democracia. Hoje eu quero falar da fundamentação constitucional da taxação dos super ricos. O que isso significa em termos sociais, políticos e democráticos. O porquê que a não aplicação dessa norma é sim um problema estrutural que corrói o pacto republicano. Saudações, meus queridos! O tema do canal Visível de hoje é: a taxação dos super ricos é constitucional. Por que o Brasil quebra o seu próprio pacto? A Constituição determina no seu artigo 153, inciso 7º, que a União deve instituir um imposto sobre grandes fortunas por meio de lei complementar. Não é uma sugestão, não é uma possibilidade futura, não é um projeto que talvez um dia valha a pena discutir. É um comando. A Constituição ordena que o Estado brasileiro tribute grandes fortunas. E essa determinação não está solta no texto constitucional. Ela dialoga diretamente com outros princípios essenciais, como o da capacidade contributiva, que exige quem pode mais, pague mais, o da isonomia tributária e os objetivos centrais da República, como as reduções das desigualdades sociais e regionais. Ou seja, quando falamos da taxação dos super ricos, não estamos falando da ideologia pela ideologia. Estamos falando literalmente do cumprimento da Constituição Federal. Então a sua não aplicação, ela não é um problema jurídico, ela vira um problema político. Quando a norma constitucional não é aplicada, especialmente uma norma que existe para promover a justiça social, a democracia ela vai sofrendo um ataque silencioso, mas um ataque extremamente profundo. Porque a mensagem que a gente transmite é que para a população comum, a lei vale. Mas para o grupo economicamente e politicamente poderosos, a Constituição vai virar apenas uma sugestão. Isso mina a legitimidade do sistema e aumenta a sensação de injustiça e reforça aquilo que a gente já sabe, que o Estado ele é capturado pela elite econômica. Uma Constituição que existe, mas não é cumprida, ela é uma Constituição sabotada. E uma Constituição sabotada, ela não consegue garantir que exista uma democracia plena. Afinal, a democracia não é apenas votar, é garantir os princípios básicos do pacto social. Quando o Estado, então, escolhe quais artigos da Constituição ele vai cumprir para não desagradar uma minoria rica, a gente não está falando de neutralidade. A gente está falando de um privilégio institucionalizado. A regulamentação do imposto sobre grandes fortunas ela é tecnicamente simples. Vamos ver. A lei complementar precisaria definir o valor mínimo que caracteriza uma grande fortuna, estabelecer faixas de tributação progressivas, detalhar como que esse patrimônio ele seria declarado, quais bens entram no cálculo, e garantir, obviamente, uma fiscalização eficiente, inclusive sobre os ativos no exterior. E é importante dizer claramente, gente, pelo amor de Deus, taxar grandes fortunas não é taxar a classe média, o trabalhador, o pequeno empreendedor, o autônomo, o microempresário. A gente está falando em pessoas que têm um patrimônio acumulado na casa de milhões e bilhões. Então, essas pessoas, quando forem taxadas, não vai sofrer nenhum impacto. A alíquota anual entre 0,5% e 1,5% não vai deixar de tornar eles milionários como eles são. Eles vão continuar com essa sua renda, porque o impacto é ínfimo nessa sua renda anual. A gente tem alguns estudos, por exemplo, que eu venho trazer para vocês, das instituições como o IPEA, Oxfam, a World Inequality, desculpa a pronúncia, e esses estudos mostram que o país poderia arrecadar entre 40 e 80 bilhões de reais por ano com a taxação séria das grandes fortunas. Agora vocês imaginem o seguinte, com essa taxação, como a gente teria uma receita possível para multiplicar os investimentos em educação básica, ampliar as universidades, reforçar o SUS, fortalecer políticas públicas de redução de desigualdades, tudo sem aumentar 1 centavo sobre o imposto de quem vive sobre o salário básico, sobre quem trabalha para sobreviver. E o impacto nos super ricos, como eu bem já falei, nenhum, irrelevante. Um impacto simbólico muito maior. Além de você conseguir essa ruptura dessa ordem que a gente vive no país, do privilégio dos super ricos, a gente tem uma mensagem maior, que a riqueza ela não estaria acima da lei. E a democracia exige que isso aconteça.
Porque a democracia de verdade não é apenas o direito de participar politicamente, mas o direito de viver em uma sociedade onde a riqueza não se sobrepõe à Constituição. Então não é um ataque ao sucesso individual, como muita gente vem trabalhar quando a gente fala da taxação dos super ricos. É uma correção histórica de um país construído sobre essa desigualdade, sobre a escravidão, sobre a concentração fundiária, e sobre os privilégios fiscais que atravessam as gerações. Se a Constituição exige a taxação de grandes fortunas e o Estado não cumpre, a gente vive nessa sociedade onde a elite vai escolhendo para quem a Constituição vai valer. E é esse o debate que a gente precisa fazer. E é por isso que a taxação dos super ricos não é apenas uma pauta econômica, é uma pauta de justiça, de democracia e de compromisso com o Brasil real. Então, meus queridos, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço.